Herói volta à vida e quase destrói sua família. Depois de partir dessa para melhor na batalha contra o Anti-Monitor na saga Crise nas Infinitas Terras de 1986, o Flash de Barry Allen, esse tourinho que se bobear consegue pegar sua namorada, finalmente volta à vida. Mas como nem todos são flores, ele consegue. Mas quando ele toca em alguém, essa pessoa vai de Vasco. Nesse vídeo vou trazer a história Flash Renascimento de 2009, que explica como nosso tourinho voltou à vida e também mostra a origem de um dos melhores memes do Flash. Fui eu, Barry, eu caguei, mijei, comi o seu trabalho de escola. A história começa com o narrador falando que tudo começou quando ele, Barry Allen, corria enquanto carregava uma nova era de velocistas. Porém, o Dourinho não sabia que a linha que separa o bem e o mal é bem fina, mas para o Barry só existia dois cenários, ou a pessoa é inocente ou culpada. Em um laboratório criminalista, dois cientistas estão verificando a prova encontrada na cena de um delito. O subordinado fala que o DNA encontrado não é do acusado, mas o chefe insiste e fala que o acusado deve ser culpado de alguma coisa, e como a mídia está pressionando a polícia, o subordinado deve manipular as provas para que o acusado seja considerado culpado rápido, mesmo ele sendo inocente, ou seja, bota a culpa em algum aleatório e deixa ele se virar. Então a pessoa surge no laboratório segurando o bastão com um símbolo de raio na ponta, e senta o bastão nos cientistas e manda todo mundo de ralo. Por isso eu falo, ficar em casa sem fazer nada é o melhor jeito de sobreviver. Se os dois tivessem jogado no LOLzinho, aposto que estariam vivos. Embora que entre jogar LOL e ir de Vasco, eu penso seriamente na segunda opção. Então, cara, eu acho que seja homem por causa dessa mão, pega alguns frascos e nota que já passou da meia-noite e meia, e depois quebra o vidro das janelas. Nessa hora, dois policiais chegam, porém, um raio acaba caindo no homem. Então descobrimos que esse cara é o narrador. Ele diz que Barry não faz ideia do seu atual conhecimento, e que ele trouxe o Barry de volta, e essa foi a pior coisa que um homem podia ter feito ao Lozinho. Meu amigo do céu, imagina você acordar de madrugada e dar de frente com uma cara dessa, cê tá doido? Então a cena muda. Um jornal fala que a ponte que liga Central City a uma outra cidade está engarrafada e pessoas de várias regiões estão visitando a cidade para a celebração do Flash. Tudo isso porque foi confirmado pela Liga da Justiça no dia anterior que o Flash de Central City está de volta. Eu pesquisei aqui e vi que Barry Allen é de Central City. O Ali West, um ruivo e que também é o Flash de Liga da Justiça Sem Limites, é de uma cidade do Nebraska, e depois ele vai para Central City, que é a cidade do Flash. Enquanto as pessoas entram para ver as cerimônias, o Barry fica pensando que ele não deveria estar de volta. Antes, ele é um detetive e o homem mais rápido do mundo, e que todo mundo está exagerando por fazer uma cerimônia tão grande. Então vemos que o Jay Garrick está contando que o Barry Allen que o fez ser o Flash. Uma lourinha diz que isso não faz sentido porque ele foi o primeiro Flash. Então vovô lembra de quando três vilões fizeram com que a cidade de Keystone parasse no tempo, e o Barry Allen salvou a cidade. Embora ele tenha se aposentado junto dos outros membros da Sociedade da Justiça, quando Barry despertou a cidade de Keystone, ele também fez o antigo Flash voltar. Tudo isso porque a força de vontade e alegria do Barry o contagiou. Além disso, quando dois apostaram uma corrida, o velhinho conseguiu correr 20 vezes a velocidade do som, sendo que antes ele mal conseguia ultrapassar a barreira do som. O mais engraçado de tudo isso é que enquanto eles conversavam, um bulldog tentou pegar um cachorro quente, mas uma velhinha deu um tapa na mão dele. Então o Ali chega e comunica que Barry ultrapassou suas expectativas, e apesar dele ser o homem mais rápido do mundo, o lourinho tinha muita paciência. Então os outros aprendizes comentam que o Ali teve um bom mentor, mas o que mais me quebrou foi o Asa Noturna falando que o Tomate teve sorte por ter tido Barry como mentor. Imagina você estar tranquilo na sua cama quando do nada o Batman joga um balde de água na sua cara, mandando você levantar e fazer flexões. Enquanto isso, em São Francisco, Kid Flash, Mina Maravilha e o Robin estão conversando. A moça fala que todos os titãs foram para Central City ver o Flash. O Ruivo não parece muito feliz pela volta do seu avô. Embora ele saiba que o Barry se sacrificou para salvar todo mundo, o Neto se lamenta porque ele foi o único que escapou da força da aceleração. O Barry está no desfile observando como o mundo mudou com sua ausência. Hal Jordan, o Lanterna Verde, vê que um amigo está meio perdido e usou apertando seu mundo está muito rápido para ele. Porém, um cabeça de milho responde que o mundo está finalmente alcançando. Barry se lembra de quando conheceu o Lanterna. No começo, ele não gostava dele porque é muito afobado e encarou demais a Mulher Maravilha, além de ter rido depois de ver que a Liga da Justiça não tinha muitos membros. Mas depois que o cabeça de mingau descobriu que o Lanterninha também é um policial, ele passou a gostar mais dele. Pô, mas nesse caso dá o braço a torcer, porque qualquer um encararia a Mulher Maravilha, se é que vocês me entendem. Hal comenta brincando que o Arqueiro Verde o levou para um caminho enquanto o velocista estava fora, e que com a volta dele os dois podem recomeçar, mas o Espiga de Milho diz que não voltou para recomeçar. Na verdade, o Barry está ali para ver tudo que ele tinha perdido enquanto estava fora. Também ele revela que enquanto estava na força
da aceleração, ele não tinha acesso aos acontecimentos do mundo, porque ele não estava em um lugar específico, mas fazia parte de uma coisa maior que é a força de aceleração. Toda vez que eles se forçam mais rápido, Barry vê uma luz, e essa luz é a famosa força de aceleração. O Lozinho também diz que quando parou o antimonitor e correu para a força de aceleração, ele acabou se unindo a ela e também perdeu a própria identidade. Além disso, ele não sabe o motivo de ter voltado. Hal tenta melhorar o ânimo do amigo, falando que ele voltou para chutar a bunda do Darkseid, porém o antigo Flash diz que ele sente que a força da aceleração quer o puxar de volta. Enquanto isso, numa casa de campo, dois meninos estão brincando, então um deles tropeça no chão. Assim, os dois veem um rastro no meio de uma plantação e no final dessa trilha tem um esqueleto que parece ser o Flash negro. De volta à convenção, Hal insiste para o amigo ficar, mas o Mingau fala que já perdeu muito tempo e uma hora o tempo de todos vão passar. Ele não quer mais perder nenhum segundo. Assim, ele ativa o seu uniforme e sai correndo. Enquanto corre, Barry lembra que vários outros velocistas também foram tomados pela força da aceleração, mas não conseguiu voltar. Então ele se lembra que até hoje ele só deixou um caso em aberto, e foi quando a sua mãe foi de arrasto e o seu pai foi acusado. Desde aquele dia, ele tenta provar que seu pai é inocente. Além disso, o velocista ainda se lembra da viatura que levou seu pai, e por mais que ele aumente a sua velocidade, ele nunca consegue alcançar o veículo. Então do nada, Savitar, um dos vilões do Flash, consegue escapar da força de aceleração e aparece na frente do Barry. Quando o velocista consegue encostar no vilão, ele meio que tem as suas energias sugadas até vapor. Além disso, toda a família do Wally também é atingida por uma espécie de choque. Antes de partir, Savitar diz que o Barry é o início e o fim, então o velocista fica se perguntando o que ele acabou de fazer. Em Gorilla City, vemos um macaco gigante fazendo uma pintura na parede. Nessa pintura tem um Flash no meio e vários raios saindo dele e indo em direção aos outros velocistas. E também mostra que o Savitar foi de comes e bebes, ou seja, o Barry está liberando algum tipo de energia que está mandando velocistas de Vasco. Enquanto isso, nas montanhas balcânicas, uma rua está fazendo algum tipo de ritual para que o Savitar seja liberto da força da aceleração. O ritual parece que dá certo, porque a sala se enche de energia e alguns cultistas são consumidos. Então a Ruivinha vê a cena do Savitar vendo pó. Enquanto isso, o Barry está investigando o que aconteceu com o Savitar. O velocista percebe que apenas a carne do vilão que foi afetada, o que indica que ele foi desentregado de dentro para fora. O herói acha que o vilão usou como um portal para escapar da força de aceleração quando o relâmpago Marquinhos atingiu a sua velocidade máxima, mas ele decide deixar o caso para o Wally West. Ele fica esperto, quando vê um problema e já manda outra pessoa resolver. E quando corre, o velocista da época de prata percebe que seu amigo Hal Jordan não está muito feliz e está tentando relacionar sua própria volta com o retorno de Barry. O problema é que o próprio Barry também sente que tem alguma coisa diferente em si mesmo. Vou resumir o que aconteceu com Hal Jordan para que vocês possam entender melhor o que está acontecendo. Na HQ Crepúsculo Esmeralda de 1984, Hal Jordan se torna um vilão chamado Parallax. Depois ele se sacrifica para reacender o sol. Depois ele retorna na HQ Lanterna Verde Renascimento de 2004. Aí o Lanterna volta à vida com a ajuda do Batman. Voltando à história, o velocista viu uma viatura em frente à casa da sua esposa Izzy. Então ele se lembra de quando conheceu sua mulher. Enquanto Barry estava no laboratório analisando algumas provas, o seu superior chega e fala que está atrasado para um caso para o tribunal, e caso ele chegue atrasado, o culpado pode ser solto. Então um colega dá uma gravada borboleta do baile de policiais do mês passado para o Lourinho se apresentar no tribunal. O Flash chega a tempo e ao apresentar a prova, o juiz condena o réu. Então uma mulher que estava vindo à audiência percebeu a gravata e gostou dela. Isso porque ela não sabia que a gravata estava mofando na gaveta. Depois do julgamento, descobrimos que a moça é uma repórter chamada Isis. Isis elogia a performance do cientista e pede uma entrevista para que ele fale sobre o caso da mãe, porém Barry rejeita porque é um caso pessoal. Então o repórter pede desculpas e diz que é nova nisso e que não chega aos pés de Lois Lane, e depois convida Barry para tomar um café, porém o investigador diz que não toma café. Ele tá certo, na última vez que eu vi uma mulher chamando o cara para tomar um café, ele acabou recebendo chá, mas Izzy não está disposta a deixar o nosso galego de olhos azuis escapar e o intima para o jantar no dia seguinte. No dia seguinte, o cientista fica até tarde no laboratório investigando o caso de sua mãe. Então ele percebe que ele está atrasado para o jantar com sua futura esposa. De volta para o presente, Flea, o capitão da polícia, está conversando com Izzy e sugere que a ex-repórter pode voltar a trabalhar. Ele também comenta que ficou feliz ao saber que Barry voltou à vida e pergunta aonde que o policial se escondeu por esse tempo todo. Nessa hora, Barry chega e responde que estava em um lugar bem quente. Eita, o carro foi pego no flagra, que feio, capitão. Então o oficial pede ajuda do Barry para solucionar o caso. Ele revela que duas pessoas do laboratório criminal foram de comes e bebes.
Labs e quando estava trabalhando. Então Flash recusa o caso e manda o policial embora. Quando estão a sós, a esposa revela que ela e sua família estão em proteção à testemunha, porque a Mulher Maravilha usou seus contatos no governo para justificar a ausência do velocista e todos sabiam que ele voltaria um dia. Apesar de agora ele estar sendo tratado como uma espécie de santo, Barry sente que é um homem cheio de erros e sua presença não é mais necessária para as outras pessoas. Porém, Iris age como uma verdadeira esposa e diz que às vezes a questão não é se você é ou não necessário em algum lugar, mas sim de você querer estar ali. Nesse momento o telefone toca. Quando Iris atende, o Wally West pede para falar com Barry. O atual Flash revela que todos os velocistas sofreram algum tipo de acidente ao mesmo tempo. Em Fallville, os dois Flash estão investigando o resto do Black Flash. O Wally diz que o Flash negro aparece sempre que o velocista está quase indo de arrasta e se unindo com a força da aceleração. Então do nada alguém chega e dá um tá ligado na cara do Wally. Barry faz um tornado com o braço para afastar o inimigo. Então vemos que quem atacou o Wally foi a Christina Alexandrova, a mesma que está fazendo o ritual lá atrás. Ela quer vingança porque Savitar morreu de novo. O problema é que agora a cabeça de Pimentão está mais rápida porque foi energizada através da vida do seguidor de Savitar. Porém, Barry é mais rápido e a segura pelo pé. Nesse momento, ela é simplesmente obliterada e o Wally também é atingido pela mesma dor de antes. Então, bem diante dos seus olhos, ele vê que seu mentor, Barry Allen, se tornou um novo Flash negro, aquele que ceifa a vida dos velocistas. Dentro do quartel-general da Sociedade da Justiça, Jesse vê a estátua dos seus pais e diz que não é certo a forma que eles estão sendo retratados, porque a estátua mostra os dois juntos, mas o casal já tinha se separado. A garota tentou ficar no lugar do pai, mas à medida que a sua ligação com a força da aceleração foi diminuindo, ela foi para o lado da mãe. Além disso, a jovem pensa que caso Johnny ligeirinho também retornasse, ele ficaria decepcionado. Porém, Rick diz que isso não é verdade, porque ao se tornar a Bela da Liberdade, a heroína se aproximou da sua mãe, assim seu pai também ficaria feliz. Nesse momento, uma luz preenche o salão e Jesse vê o seu pai. Johnny grita para o Barry não fazer nenhum mal para Jesse e para dizer à filha que ele a ama. Enquanto pai e filha têm um reencontro emocionante, alguns membros da Sociedade da Justiça estão brincando de Minecraft. Então vemos que Barry está preso dentro de uma câmara e tem uma mão de uma múmia tentando agarrar o Wally. O Ruivinho tenta dar o apoio moral, mas o antigo Flash pede para seu aprendiz se afastar. Barry fala que seu corpo deve estar usando uma quantidade insana de força de aceleração para continuar vivo e por isso deve estar sugando os outros velocistas. Então Jay diz que o plano atual é fazer Barry se separar da força de aceleração. O velho quer dar uma de inteligente e dá uma explicação muito complicada, mas para resumir, o lourinho vai ser completamente separado da força de aceleração e ficará preso na Terra, mas em compensação ele não será o homem mais rápido, mas pelo menos ficará vivo. Apesar dos esforços dos seus amigos de mantê-lo vivo, Barry se sente culpado por tudo o que está acontecendo. A última vez que ele passou um tempo com Wally, o aprendiz era novo e estava sem uniforme. Enquanto Wally estava envelhecendo, Jay está na primavera da juventude e está treinando a futura geração. Então Bart chega e pergunta ao avô o que tinha acontecido com Max Mercúrio, porque quando o neto sentiu que o avô saiu da força de aceleração, ele pensou que Max tinha escapado e não Barry. Porém o lourinho também não sabe o que aconteceu com o velhinho. Então Isa aparece, o que deixa Barry nervoso. Então Garrick explica que embora não tenha muito conhecimento sobre a força de aceleração, ele sabe que ela reage de acordo com o estado mental do velocista, e por isso Barry deve focar em Iris, para que assim ele não perca contato com o mundo físico. Então a esposa diz que o marido não está bem, porque antes ele sempre desacelerava e tirava um tempo para passar com a família. Então o lourinho se lembra do seu primeiro encontro com Iris. No encontro, o herói de Central City chegou atrasado como de costume, mas para sua sorte, a cabeça de Tomate ainda estava aguardando por ele. Enquanto conversavam, um garçom quase deixou cair uma bandeja em cima da moça, mas o nosso jovem corredor foi mais rápido e coloca a comida na bandeja antes que a mulher se sujasse. Então Iris dá uma gravata borboleta de presente, como um pedido de desculpas por ter importunado no tribunal, e diz que a cor vermelha combina com ele. Então a força de aceleração dentro do Flash entra em colapso porque ela quer sugar os outros velocistas. Barry implora para que Hal tire dali.
Depois de verificar se algum velocista estava seguindo o grupo, o cabeça de mingau pede por Lanterna não libertar, então Barry sai em disparada. Seu objetivo é voltar para a força de aceleração e torce para que todos entendam a sua decisão. Superman aparece ao seu lado e fala que Barry não pode partir novamente, porque a Liga já perdeu membros demais. Porém, Flash diz que o Superman deveria ser o primeiro a atender a sua escolha, porque ele não quer machucar mais ninguém. Então temos um dos momentos mais épicos dos quadrinhos. Superman diz que não vai deixá-lo partir e até ganha algumas corridas contra o velocista, mas Barry diz que todas essas corridas foram por caridade e sai disparada, assim deixando o Superman comendo poeira. Por isso eu falo, o Flash é um dos membros mais fortes da Liga da Justiça, isso se ele não for mais forte. Os feitos de velocidade dele são impressionantes. À medida que corre, o herói se lembra que quanto mais ele aumenta sua ligação com a força de aceleração, mais ele perde a sua individualidade. Mas enquanto ele se lembra da Isis, ele ficará bem e o Lorinho fica repetindo isso enquanto aumenta sua velocidade. Mas como nem tudo são flores, ele vai se esquecendo da sua esposa até que ele finalmente consegue voltar para a força de aceleração. Nesse momento, o Vermelhinho vê Max e Johnny lutando. Johnny acaba encostando no Flash, então seu corpo começa a se colapsar. Antes de partir, ele implora para que Barry não machuque sua filha, então seu corpo não aguenta mais e vira um esqueleto. Max também encosta em Barry, porém o velhinho pergunta se Barry realmente não entendeu o que está acontecendo, e nesse momento o Flash Reverso aparece e zoa dizendo que ele virou Barry ao avesso. É parceiro, é assim que eu gosto, quanto mais caos melhor, eu quero ver entretenimento. Flash se lembra que antigamente ele e o Batman comparavam suas anotações de vilões e chegava até a alinhar os seus vilões. O Flash tinha o Capitão Frio e o Batman o Duas Caras. Enquanto o Batman tinha o Coringa, ele tinha o Flash Reverso, também conhecido como El Bat-Town. O vilão veio do futuro e tentava repetir o acidente que transformou Barry no Flash, e desde então ele é obcecado no Barry. Então Amarelinho dá um soco nos dois velocistas. Downey diz que vacilou por não ter levado o corpo dos velocistas antes que Barry tivesse a brilhante ideia de voltar para a força de aceleração. Barry tenta atacar o vilão, mas não consegue tocá-lo, então Reverso aproveita e o espeta com a sua lança. Como o Flash não tem acesso ao raio, a força de Town está sugando a sua velocidade como se fosse um câncer, então o Pitinho Amarelinho parte para cima do velhote e, enquanto o está espancando, ele diz que se lamenta por Barry não ter tido a mesma curiosidade para estudar a origem dos seus poderes, mas como diz o ditado, para tudo positivo tem que ter o negativo, então o vilão espeta o herói novamente. Town revela que esse mar de luz vermelho é a força de velocidade negativa que ele mesmo está criando ao usar seus poderes, mas a pior parte é que ele está usando a força negativa para infectar os parentes do Barry. Ao descobrir que Barry tinha se sacrificado para salvar o universo, o professor ficou desapontado por pensar que todo seu esquema tinha fracassado, mas nesse momento ele teve uma ideia. Depois de ter partido dessa para uma melhor, Barry aparece mais tarde para salvar o seu neto Bart, enquanto ele está sendo atacado pelo Superman, mas essa ajuda teve um custo muito alto, porque ele deixou uma brecha, então Town aproveitou a oportunidade e criou uma máquina para mandar mensagem para que o herói pudesse despertar sua consciência. Além disso, o professor o atrai para uma batalha contra o poderoso inimigo, apenas para mostrar que o antigo Flash ainda é necessário. Então ele refez o acidente que transformou Barry no Flash, mas agora ele que seria atingido pelo raio. Depois ele correu até o seu limite para gerar o máximo de força negativa que conseguia, assim contaminando Barry e o transformando em uma arma contra sua própria família. Porém, Barry atrapalhou seus planos novamente, porque em vez de ter levado cada membro da sua família de Vasco, ele correu de volta para a força de aceleração. O velocista Escarlate descobre por que tinha se sentido mal durante todo o tempo que voltou para a Terra. Town, seu maior inimigo, tinha finalmente o superado e o infectado. Barry tenta impedir o vilão, mas ele acaba comendo poeira. De volta a Fallville, Hal e Superman contam a última vontade de Barry antes de partir. Wally fala que compreende a atitude do seu mestre, mas mesmo assim ele parte para a força de aceleração. Garrick e Bart tentam dissuadi-lo, mas Wally fala que já voltou da força de aceleração uma vez e que Linda é a sua âncora. Assim o nosso herói Escarlate corre para se encontrar com Barry. Na casa da família West, Linda tenta fazer a filha não usar seus poderes, porque pode ser perigoso, porém Isis insiste porque quer ajudar Bart, então seu irmão Jay diz que o poder da irmã é inútil, assim fazendo a garota sair chorando. Porém nesse momento o Flash Reverso aparece
aparece bem na frente da garotinha e pergunta se a mãe dela está em casa. Oi, meu chapa. De volta à força da aceleração, Mark diz que não consegue sair do campo, porque ele não tem mais um para-raio, igual que o Wally e o Barry possuem. O velho diz que quando viu pela primeira vez a luz brilhante que os velocistas chamam de força da aceleração, ele correu para tentar alcançá-la, mas isso apenas fez ir para o futuro. Mas na verdade, o velho estava tentando alcançar Barry, porque tudo começou com o antigo Flash. Quando Barry foi atingido pelo raio, ele não drenou apenas a força de aceleração, mas a criou. Quando o velocista corre, ele gera um muro entre o presente e a barreira que separa o tempo. Esse muro é a energia elétrica que existe em todas as dimensões de todos os universos e em todas as eras. Essa força contém o conhecimento de todas as coisas. Caso Barry não consiga deter Tawny, a força de velocidade do vilão vai aumentar até que devore a força que Barry criou. Assim, Barry toma coragem e consegue aos poucos se desprender das amarras da força de aceleração. Na casa dos Westes, Linda vê sua filha com Tawny. O professor diz que ela é mais bonita em carne e osso do que nos arquivos históricos. Sim, ele usou exatamente essas palavras, interprete como quiser. Então o velocista agarra as crianças e tenta injetar a força da velocidade nelas, mas é impedido porque as super crianças possuem um laço combinado com a força de aceleração. Então o homem decide desfazer os nós e usar as cordas para levá-las de ralo. Enquanto isso, Linda pede ajuda do Wally com seu anel. Então Garrick e Bart chega e dão um tá ligado no vilão. Então Flash Reverso segue a Garrick e o arrasta tão rápido que faz com que a aura que protege o idoso simplesmente é removida, fazendo o vovô virar um beta. E o que sobra para o beta? O churrascamento. Bart apaga o fogo do aposentado e dá um direto na cara do professor. O vilão diz que apesar da mãe do Kid Flash ser uma Tawny, seu pai é um alien, o que contamina o seu sangue. Enquanto isso, Barry está próximo de escapar da força de aceleração e chama Max para ir com ele. O herói diz que o velho foi como um pai para o Bart e até se sacrificou para ajudar o garoto a aprender e crescer, assim agindo como um verdadeiro pai. Então Max segura o braço do companheiro e os dois escapam do local. Quando Tiny iria mandar o Kid Flash de arrasta, Max aparece e salva seu protegido. Então Jesse volta à consciência e diz que sabe a resposta da força da velocidade. Então Barry aparece e diz que está de volta, mas desta vez nos seus termos.